Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a participação dos pais, né, durante as terapias, da presença deles na terapia e quando algum profissional, né, quando os pais querem decidir por fazer essa retirada, começar a sair da sala, não participar mais por algum motivo, que seja acordado, né, entre os pais e o profissional, ou que seja uma vontade de um dos dois, né, nesse caso. O primeiro ponto que eu gosto de falar é sempre que crianças pequenas dependem muito mais da presença dos pais, né? Isso é um fato. Então, tanto quando eles vão para a escola no início, quando eles começam a terapia, é mais seguro para eles que o adulto esteja ali, né? Principalmente porque ele não conhece a gente, ele não conhece o terapeuta, ele não tem uma relação, um vínculo estabelecido ainda, e ele precisa da presença dos pais para aquela segurança. Alguns profissionais não gostam dessa participação, acham que pode atrapalhar porque realmente a criança vai demandar mais e vai procurar mais como referência os pais. Né? Isso faz parte porque a criança é muito pequena. Então, demora um pouco mais que o profissional se torne o vínculo da criança ali na sala, a referência da criança na sala. Então, isso pode acontecer. Os pais que eu atendo sabem que eu sempre prefiro a participação dos pais. Eu gosto da presença dos pais porque quando os pais estão presentes, primeiro, é mais fácil da criança começar a confiar na gente, né? Porque se a gente tem uma relação com os pais, a criança passa aquela segurança, né? Olha, se meus pais estão aqui, eles estão me deixando com essa pessoa, né? Eles vão passando aos poucos essa confiança pra gente. E quando os pais param de participar, a criança já tem um vínculo estabelecido. Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto. Segundo ponto, os pais participando da sessão, além de saber o que está sendo trabalhado, eles aprendem como trabalhar. Porque se a criança vai ali na terapia com a gente 1, 2, que seja 3 vezes na semana, olha a quantidade de tempo que ela passa com os pais. Então, o que é mais importante, né? A gente usar aquele momento pra gente fazer algum treinamento, alguma coisa, ou que os pais sejam capazes de fazer aquilo muito mais tempo, né? Porque quando os pais aprendem a fazer aquilo, veem como é feito, porque eu sempre falo, gente, pra gente que trabalha com criança, é muito óbvio que precisa ser feito, né? Mas quando você pensa que os pais têm diversas profissões diferentes, né? E não necessariamente trabalham fora, mas que fazem outras coisas, eles não sabem como aquilo é feito. Então, às vezes, uma simples orientação não basta. É preciso que eles vejam como é feito, que eles tenham um momento de fazer e de ter um feedback também do profissional, né? Se for necessário, para entender qual é a melhor forma de fazer aquilo com aquela criança para atingir os objetivos. E eu sempre falo, principal foco, né, se a gente for pensar aí no trabalho com autismo principalmente, é que a criança tenha motivação social, né? Porque se é um déficit que ela tem e é uma das principais coisas que a gente vai trabalhar para trabalhar todo o resto, quanto mais motivação ela tem, melhor. Então, se ela tiver muita motivação para interagir com os pais, isso é um ponto muito positivo pra gente, porque ela passa grande parte do tempo com eles e a motivação social é o que a gente está buscando. Então, a partir do momento que ela começa a generalizar isso depois para os profissionais, para a escola, a gente tem ganhos cada vez maiores. Então, isso também para mim é muito importante, né? E outro ponto que eu gosto de trazer é que, às vezes, a gente precisa, ou que seja durante a avaliação, ou que seja já na fase de intervenção com a criança, que a criança execute determinadas atividades, que seja um pouco só de tempo, que seja 1, 2 vezes, mas que ela consiga fazer aquilo. E quando estamos nós com a criança, se você faz alguma coisa de forçar ou de ficar insistindo, você pode criar uma aversão daquela criança aquele momento com o terapeuta, né? Pode ser ruim para aquela criança aquela insistência. Então, quando os pais estão, eu peço um auxílio aos pais para eles direcionarem a criança, porque obviamente o vínculo que a criança tem com os pais é muito maior. Então, quando os pais vão insistir um pouco ou dar um auxílio físico para a criança concluir aquela atividade, a criança recebe aquilo muito melhor do que se fosse a gente tentando insistir ou né, para terminar alguma atividade. Então, é muito mais fácil para a gente gerir durante a terapia que a criança consiga executar aquilo que a gente precisa com a ajuda dos pais. Então, passado algum tempo, né, se isso já acontece, se isso já é feito de forma natural, respeitando aí esse tempo da criança, né, e agora os pais ou o profissional, ou ambos juntos, decidem que é o melhor momento de começar a fazer essa retirada para o profissional começar a se tornar referência,
Eu sempre falo que a primeira coisa é não forçar o pai a sair, né? Se a gente forçar o pai a não entrar, força a criança a entrar chorando, por mais que ela já tenha um vínculo com a gente destrói aquilo. Por quê? Se a criança ainda demanda, né? Se ela ainda tem dependência do pai e da mãe entrando, e eu simplesmente impeço que isso aconteça, porque agora já tem muitos meses que essa criança está comigo, ela já dá conta de ficar, aquela criança pode ficar com aversão a vir para terapia. Então, repetidas situações assim, pode ter criança que vai parar de chorar, né? Porque aprendeu que não vai ter aquela vontade atendida. E pode ter criança que vai começar a ficar nervosa só de ir para aquele lugar. Só de chegar na porta, às vezes, do lugar, da sala, começar a ficar nervosa. Porque ela já vai associar aquele momento ruim em que ela vai ter que se afastar do pai ou da mãe. Então, eu acho que a melhor opção é a gente nunca tentar forçar essa separação. A gente deixar bem à vontade de começar a fazer com a porta aberta e a cadeira do pai e da mãe na porta, né? Então, hoje a cadeira vai ficar aqui, mas o pai tá na sala, a porta tá aberta, ele tá lá dentro, né? E começar a fazer esse afastamento, né? Para criança, começar a pedir então que os pais não participem mais, não fiquem direcionando durante a sessão, né? Não ficar falando muito para a criança depender menos da participação deles durante a sessão, colocar os pais na porta. Depois de um tempo, a gente começa a colocar o pai do lado de fora, mas com a porta aberta, né? E até que a criança indo aceitando isso, cada uma no seu tempo, que é muito importante, a gente consiga fechar essa porta com o pai lá fora. Mas sempre de forma muito respeitosa. Eu falo que tudo que a criança precisa chorar para conseguir e que a gente insiste naquilo porque ela não pode conseguir chorando, é muito traumático para a criança. Principalmente as crianças pequenas, mas até mesmo a criança maior, né? Eu falo que a gente tem que sempre pensar no respeito àquele indivíduo primeiro, porque seja criança, adolescente, se fosse mesmo um adulto que tivesse essa dependência, a gente tem que respeitar o indivíduo e fazer sempre da melhor forma, que não seja doloroso para ele aquela separação, né? A gente tem sempre que pensar nesse respeito ao indivíduo para que a gente tenha o melhor aproveitamento da sessão, o melhor ensino de respeito para ele com outros, né? Eu falo que a gente sempre tem que ensinar a não fazer nada à força. E a gente começa por não fazer nada à força com a criança. Esse é o maior exemplo que a gente dá. Espero que isso ajude vocês um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida pode falar. O que eu puder ajudar, podem mandar aqui embaixo. Obrigada. Tchau, tchau.